Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia de atividades acadêmicas do 7º Congresso Catarinense de Direito Administrativo. Solicitamos a todos que, por gentileza, ocupem os seus lugares e que mantenham os seus aparelhos celulares no modo silencioso para darmos início aos nossos trabalhos. Abuso de autoridade, direito penal e administração pública, crise econômica e direitos sociais, plano diretor e desenvolvimento sustentável. Temas como esses, que desafiam gestores públicos e operadores de direito, estarão em debate durante esses 2 dias. O evento, promovido pelo Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, o IDASC, com o apoio do Tribunal de Contas do Estado, tem como objetivo favorecer o intercâmbio e a cooperação entre juristas e estudiosos com atuação no meio acadêmico, no poder público e na iniciativa privada. A realização deste encontro conta com o apoio das seguintes instituições: Assembleia Legislativa do Estado, por meio da Escola do Legislativo, Universidade Federal de Santa Catarina, Federação Catarinense de Municípios e Associação Catarinense de Imprensa. Convidamos, neste momento, o doutor Joel de Menezes Niebur para mediar o primeiro debate, que terá como tema Direito Penal e a Administração Pública. Neste debate, os temas abordados serão delações premiadas, medidas penais cautelares, prisão após condenação em segunda instância, juízes heróis e o papel da imprensa. O Dr. Joel de Menezes Niebur é doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor convidado de cursos de especialização em Direito Administrativo. Para o debate, convidamos os senhores Dr. Afonso Guizo Neto, Dr. Flávio Unes, Dr. Rodrigo Colasso, Dr. Alexandre Moraes da Rosa. O Dr. Afonso Guizo Neto é doutorando no Programa Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca, na Espanha, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, promotor de Justiça junto à 36ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, pesquisador visitante no Centro Judiciário Federal em Washington. O Dr. Flávio Henrique Unes Pereira é doutor e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais, presidente do Instituto de Direito Administrativo do Distrito Federal, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito Administrativo do Instituto Brasiliense de Direito Público. Dr. Rodrigo Colasso é graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e tomou posse no cargo de desembargador em 2012. Dr. Alexandre Moraes da Rosa é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoramento em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra e Unicinos. É mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor adjunto de Processo Penal e do CPGD, em mestrado da UFSC. É professor da Univale e juiz de Direito em Santa Catarina. Com a palavra, o Dr. Joel de Menezes para mediar o primeiro debate. Bom dia a todos. Eu, em nome da diretoria do IDASC, Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, eu gostaria de agradecer a presença de todos e a presença dos nossos debatedores. Temos uma mesa aqui, um grupo de discussão riquíssimo, com perspectivas, vivências e experiências diferentes, que com certeza vão ajudar na melhor formação de juízos e compreensão sobre esses temas tão relevantes hoje para o Estado brasileiro e que se reflete sobre a administração pública. A diretoria do IDASC, quando fez a programação desse evento, trouxe para a programação, para a discussão do direito administrativo, fez questão de frisar isso, essa conexão com o direito penal. É uma realidade hoje da administração pública, é uma realidade do governo do Estado, é uma realidade das nossas prefeituras, uma relação próxima, uma vivência com o direito penal. Operações policiais têm acontecido, têm ocorrido em nível estadual, em diversos municípios,
E esses temas são temas prementes, importantes, que têm sido discutidos em âmbito nacional e aqui em âmbito local. Cada vez o direito penal tem mais relevância para o direito administrativo, para a administração pública. Então é importante que o direito administrativo se volte para isso e compreenda melhor tudo que vem acontecendo, todo esse processo de transformação que se relaciona com o combate à corrupção, com a quebra do paradigma também da impunidade das classes mais abastadas, enfim, tudo de novo que vem acontecendo no Brasil em relação a isso. Temos uma mesa, como eu disse anteriormente, muito bem gabaritada, diversificada, com experiências diferentes. Tenho aqui à minha esquerda o Flávio Unes, que é um administrativista, não é um penalista, não é um criminalista. Então, eu gostaria até de já fazer esse anteparo, né, que talvez aqui dos presentes, eu e ele somos os que não temos assim tanta experiência com direito penal, mas vai trazer essa visão do direito administrativo dentro dessa conexão com as matérias penais que nós vamos discutir aqui. O Flávio é professor e advogado militante em Brasília, tem uma atuação fortíssima nos tribunais superiores, especialmente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Então vai trazer boas luzes e uma boa perspectiva para a nossa discussão. O professor Alexandre é um amigo de longuíssima data, fomos estagiários juntos, amigos de faculdade, estagiários juntos, ele era o estagiário-chefe, eu era o sub-estagiário, mas, enfim, o Alexandre é um dos principais teóricos, é um magistrado catarinense, juiz, professor, um dos principais teóricos, um dos principais nomes, sem sombra de dúvida, do direito catarinense e uma proeminência com destaque singular no cenário nacional e que vem defendendo, em nível acadêmico, essa perspectiva, essa filosofia garantista. Né? O Afonso, também um amigo de longa data, ele é promotor de justiça, também doutor em direito, também professor. O Afonso é o criador de um movimento que eu admiro muito, que é o que você tem a ver com a corrupção. Então, é um estudioso da corrupção. Então, ele traz essa perspectiva acadêmica, traz a perspectiva também do Ministério Público, e aqui provavelmente nós teremos até algum contraponto, eu espero que tenhamos, o debate é para isso, entre talvez uma visão mais garantista do Alexandre e uma perspectiva do Ministério Público trazida pelo Afonso. E para complementar a nossa mesa, o desembargador Rodrigo, que é um dos grandes nomes do judiciário catarinense, que compõe a nossa Câmara de Direito Público, e um magistrado sempre ponderado e firme nas suas decisões, traz decisões também sempre muito bem fundamentadas, difíceis de serem atacadas e revertidas pelos advogados, é conhecido por isso. Então vai trazer essa luz e essa compreensão de como essas coisas estão sendo enxergadas pelo Tribunal de Justiça. O nosso debate é organizado, nós temos 4 temas, cada um dos participantes vai falar 5 minutos sobre cada um dos temas. O primeiro tema é sobre delação premiada, e eu começo com o Afonso. Eu gostaria que o Afonso se pronunciasse em primeiro lugar sobre esse assunto, nós vamos revezando. Enfim, a delação premiada tem assumido uma posição central no combate à corrupção, na Operação Lava Jato, e ela vem se replicando em outras operações policiais que ocorrem por todo o Brasil e também aqui em Santa Catarina. A delação premiada tem um papel central e também é muito criticada, objeto de muitas críticas, de muita contestação sobre excessos, tudo que aconteceu agora recentemente na delação da JBS, enfim, é um tema palpitante. Então, Afonso, eu queria te ouvir em 5 minutos as suas impressões. Vamos lá. Bom dia a todos. Rapidamente cumprimentar o Flávio, o Alexandre, que é também meu estimado amigo. Diz ele que a gente tem um caso homossexual, mas é mentira. Mas tem realmente eu respeito muito o Alexandre por algumas coisas. Aliás, o Alexandre e o Cal,
o Cal, foram as duas pessoas que me estimularam a fazer mestrado na Federal. E, enfim, a gratidão é muito grande. O Alexandre acompanhou bons e maus momentos, mas como a gente tem só 5 minutos, eu vou direto ao tema, não sem saudar e agradecer ao desembargador Rodrigo. Ao Rodrigo, como é conhecido em Joinville, fez história em Joinville. E eu nunca esqueço, Rodrigo, que quando da nacionalização da campanha que você tem a ver com a corrupção, em que pese algumas dificuldades internas no Ministério Público, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros foi o primeiro a fazer parceria, estender a mão, e nada mais era o amigo que estava na presidência e não demonstrando só parceria, como uma preocupação com um tema que é palpitante, que é o combate à corrupção. E aqui a gente entra na delação como talvez hoje sim um dos maiores instrumentos, cumprimentar o colega doutor Rui lá, que eu estou vendo lá em cima, e nós vemos na delação algo, começando pelo nome, né? Delatar, é algo muito forte, né? Delatar. E aqui o primeiro ponto, né? Ali fala na colaboração premiada, e embora muitos digam que sejam sinônimos a colaboração e a delação, nós podemos, numa questão até, numa visão técnica, dividir a colaboração em 4 tipos de colaboração. E a delação premiada seria uma delas, onde o suposto criminoso informa dados, fatos, documentos a respeito da coautoria criminal, do seu comparsa. Nós temos também a colaboração de liberdade, onde o colaborador indica, olha, o réu preso está em tal local e aquela informação é importantíssima, inclusive em alguns casos, para salvar a vida daquele indivíduo. Nós temos também a colaboração de recuperação de bens e ativos, que é fundamental. Às vezes, para o Estado, especialmente quando a gente fala dos crimes de alto bordo, né, dos grandes criminosos desse país, muitos deles sentados no Congresso Nacional, com apoio em tribunais superiores em outros locais. Quando a gente fala desse crime de alto bordo, dos intocáveis, que tem direito à ampla defesa, é evidente, que tem direito a aliás, são os que exercem ampla defesa com maior vigor, porque o dinheiro ajuda muito a contratação de bons advogados, etc. e tal. Mas o foco da delação, tão criticada, e ela tem que ser aperfeiçoada, e aqui eu finalizo com o último tipo de delação, que é a colaboração, chamada colaboração preventiva. O que é a colaboração preventiva? Para evitar um crime eminente ou mesmo para finalizar um crime que está em continuidade delitiva. Então, quando a gente fala da colaboração, e talvez levando essa teoria para a questão prática isso seja mais evidente, a colaboração, e acho que essa é a grande questão, ela veio para melhorar o sistema social e penal, e quando eu falo social, porque não há como negar, e é uma preocupação que eu tenho, esse espírito dualista que a sociedade vive desde as últimas eleições presidenciais, e hoje tudo parece que é uma briga, né? São torcedores de futebol, eu digo. As pessoas, eu sou a favor da delação, tu é contra, então tá, pega as tuas armas, eu pego as minhas e vamos... Não é. A colaboração premiada, ela tem que ser aperfeiçoada. Nós estamos aprendendo, o direito é dinâmico. O direito existe para a sociedade, e não a sociedade para a aplicação do direito. Então, todos esses instrumentos que devem, num Estado democrático de direito, o princípio da legalidade, é evidente que ele deve ser respeitado, mas o direito é dinâmico. E a colaboração, e talvez o símbolo maior da JBS seja efetivamente pela repercussão na imprensa, por tudo isso, eu finalizo, porque devo estar acabando meus 5 minutos, fazendo as seguintes reflexões. A colaboração, ela veio para ajudar o combate ao crime organizado, ela veio para prejudicar os réus. Quem está sendo atingido pela colaboração? Na prática, essas pessoas têm poder? Poder político, poder de autoridade, poder econômico. Isso não pode passar desapercebido. A gente tem que ver o porquê
dos questionamentos da colaboração premiada. E aperfeiçoar esse instituto, que é um instituto que veio para ficar, que é usado em vários países do mundo e de primeiro mundo, e que ajuda sim, a gente pode ver que o que a colaboração fez na Itália, né, para descobrir situações intocáveis. Não sem preservar os direitos fundamentais, não sem... A colaboração é feita com advogado. Aliás, existem empresários, e a JBS é um bom exemplo disso, que conseguem algo bastante importante. A reversão do ponto de vista de juristas famosos, ex-procuradores, ex-juízes federais, que advogam com legitimidade, mas que da noite para o dia, como diria Hannah Arendt, a respeito da Alemanha nazista, né, da noite para o dia se mudou o não matarás para o matarás, como se toma uma taça de vinho e uma comida à mesa. E da noite para o dia, esses juristas que falavam mal da colaboração premiada dão pareceres milionários para defender a colaboração premiada. Essa é a reflexão que eu trago de início. O Afonso, ele mencionou que é um instituto relativamente novo, que tem ganho uma aplicação com mais corpo nos últimos tempos aqui no Brasil, e que é um instituto que talvez mereça ser aprimorado, né? Fala-se muito de excessos e de desvios, de distorções nessas delações. Critica-se muito o fato de de ocorrerem delações de réus presos e presos preventivamente durante muito tempo, penas preventivas sob uma determinada perspectiva, a depender de como se analise isso, até excessivas, de mais de um ano, né? Tem se falado muito de prende preventivamente, deixa preso por 1, 2 anos e força o sujeito a fazer uma delação, e as pessoas então que são delatadas dizem, mas também na situação daquele sujeito, 1, 2 anos preso preventivamente, ele entregaria qualquer um, entregaria até a mãe. Bom, é um dos excessos que se aponta a um projeto de lei no Congresso Nacional para proibir a delação de réu preso. É uma das discussões que são feitas hoje em dia. Alexandre, gostaria que tu abordasse o assunto. Bom dia a todos, é uma alegria poder estar com vocês e cumprimentar a mesa. Quem está no direito administrativo tem que tomar cuidado. Por mais que não goste de direito penal e não entenda delação, isso é importante para vocês. A administração pública hoje, os exemplos são muitos, tem que se dar conta de algumas questões. Uma delas é que delação premiada veio para ficar, e delação premiada como instrumento, ela é neutra, ela pode ser usada de diversas maneiras. Numa perspectiva democrática, nós somos todos favoráveis à delação premiada. Aqui no Brasil, é claro que ela pode ser instrumentalizada, e o que nós verificamos no dia a dia é o uso equivocado. Não há sentido em discutir se o cara pode fazer delação preso ou não preso, isso é um equívoco. O que nós temos que verificar é se existem os elementos necessários para a prisão preventiva. Aliás, toda a nossa discussão, e o Márcio Schiffler, o ministro Euri Zavascki, foram aonde? Na Corte Suprema Americana. As discussões universais em relação à delação premiada, que guarda uma similitude com o plea bargain, estão aí. Só não estuda quem fica continuando estudando os mesmos autores do Brasil que estão de costas para o mundo. Delação premiada é importante numa democracia, sim, no limite, porque no Brasil nós não cumprimos a legislação. A 12.850 diz uma coisa claríssima. Você pode pegar o office boy, o motorista, o cara que é um auxiliar. Esse, para delatar, o grande, o peixe grande, merece imunidade. Joesley era o quê? O office boy da JBS? Não. O que nós fizemos no Brasil em relação à delação premiada é uma fraude. O que o Supremo fez não tem nada a ver no mundo inteiro. Nós passamos vergonha no mundo. Porque o que nós fizemos foi instrumentalizar um mecanismo de delação com prêmios exorbitantes, com a conivência do Ministério Público Federal, com a conivência do Supremo. Isso porque é um mercado. Entender o mercado se dá nisso. Quando a primeira delação premiada foi homologada, e aí tem que ser Paulo Roberto Costa, tem que lembrar desse cara, o que ele fez? Ele fez aquilo que era básico. Ele tinha uma informação de ouro. Ele podia abrir o saco, como se fez na delação premiada, como se falou na Operação Lava Jato, e isso tem inspiração nas mãos limpas. O que significa isso? Abrir o saco. O que ele quis? Eu conto tudo, mas eu quero imunidade para mim, para minha família. Leio a nota de rodapé número 1, homologada pelo Supremo. Ele deu imunidade para a família. Isso é possível? É. No ambiente americano você negocia tudo. Como você coloca isso no ambiente em que nós continuamos a dizer para os alunos na sala de aula que a ação pública é incondicionada? A ação penal foi para o espaço. Ela não continua no processo do dia a dia em que a gente continua sendo malvado com a pobreza.
porque com quem tem dinheiro a gente tem outro mecanismo de satisfação. Você tem mercadoria para vender. E isso faz com que vocês tenham que perceber que na administração pública municipal, o futuro é o futuro da delação. O futuro é vocês terem inimigos políticos partidários. Quem deixa uma gestão tem que torcer para o próximo e tem que se armar. Tudo que você puder pegar para delatar o outro é uma garantia sua, porque esse é o mercado. E o mercado que funciona na lógica do mercado, em que não tem ética. Uma simples parecer seu, hoje em dia, tem sido criminalizado, tem promotor denunciando vocês por dar parecer. A lógica do compliance em relação a essa visão é assustadoramente importante. Daí que tem o Drico, tem o Júlio Marcelino, outros colegas que trabalham com isso aqui na gestão municipal, na gestão estadual, tem que perceber que o mundo girou. Hoje em dia, no ambiente da delação premiada, que guarda fortes inspirações com o modelo do plea bargain, não interessa se você é inocente. Não se tem presunção de inocência, se tem o contrário. Você é destruído em qualquer lugar. E sabe por quê? Porque as pessoas não se dão conta do básico. Quando a gente criou esse troço que chama-se Estado, a gente criou para evitar a vingança. Aí evitou para evitar a vingança porque o poder não existe. Ninguém está no poder. Eu estou na fala aqui durante 5 minutos, daqui a pouco é o Fábio, daqui a pouco é o Rodrigo. Ou seja, eu exerço o poder da fala. Eu exerço o poder de juiz, mas eu me aposento. Eu exerço o poder delegado, mas eu me aposento. E de Ministério Público também. Os caras não se dão conta disso. Os caras acham que vão ser eternos. E o cara se lembra de uma única coisa. A gente criou o Estado para evitar vingança. E andar no limite da lei. O cara que começa a achar que é o super total, que não é o cara hipermoral, que vai denunciar o que for à frente, esse sujeito tem um problema sério em relação à sua própria personalidade. Ele, com não raro, projeta no outro aquilo que ele tem como problema. E daí, para recompor os limites democráticos, essa questão que o Joel fez referência é importante. Eu tenho participado de alguns debates nacionais, eu vou no Congresso agora falar sobre o novo projeto da delação premiada, e o que a gente quer é um instrumento adequado, a gente quer regras claras, no sentido de que sejam regras claras e regras que sejam observadas. Quando eu fiz referência ao artigo 4º, porque o Paulo Roberto Costa, quando decidiu abrir o saco, ele disse, eu quero isso, mas eu quero 1 ano de prisão domiciliar com pulseira eletrônica e isso. Aí o cara vai na lei, porque se vocês forem no churrasco da família, que eu não aguento mais churrasco de família, que todo mundo quer saber da delação premiada, se pode, não pode, pode ir preso, não pode. É um inferno aquela família, porque a gente não sabe o que diz, porque depende, se é no Juízo Universal de Curitiba, se é em Florianópolis, onde é que é, tem lugar que observa a lei, tem lugar que não observa a lei. Quando o Paulo Roberto Costa fez, os advogados foram grandes. Eles disseram, eu tenho um produto que o Ministério Público quer comprar. Eu entrego, mas eu quero um regime diferenciado. Não pode, então não te entrego a mercadoria. Então tá bom, fazemos isso. O que aconteceu? Ele entregou tudo, estava aqui, os termos do acordo de delação. Estou acabando aqui o meu negócio. Termo de acordo de delação. Os teorias tinham um problema. Homologa ou não homologa? Se não homologar, não vale nada. Então homologou. O que nós temos nesse país é uma inobservância das regras legais no tocante à delação. Ele é um instrumento importante e precisa ser aperfeiçoado e fundamentalmente observado por um judiciário que não observa sequer a regra prevista na 12.850, fundamentalmente o artigo 4º. Bom, agora eu passo a palavra ao desembargador Rodrigo e eu gostaria de provocá-lo. Há uns meses atrás, o professor Canotilho e outros autores importantes lavraram um parecer com críticas muito severas a esse modelo de delação premiada brasileira, ao poder talvez muito subjetivo ou quiçá até ilimitado do Ministério Público nas concessões desses benefícios e no final das contas concluiu que aquilo violava a ordem pública e portanto não poderia ser aceito e aplicado em Portugal. Nós falamos em excessos, né? Em aprimorar o Instituto. Na sua percepção, em que medida nós poderíamos aprimorar esse Instituto, que é um instituto importante no combate à corrupção? Desembargador. Primeiro, meu bom dia a todos também. Satisfação estar aqui. Minha visão é evidentemente um pouco mais prática, mas eu concordo com uma afirmação feita pelo Alexandre que o Instituto da Colaboração Premiada em si ele é neutro. O que nós precisamos ver é a utilização do Instituto. E aí a deixa dada pelo Dr. Joel ela é importante, porque eu tenho reparos a fazer a maneira como a colaboração premiada tem sido utilizada. Não a ponto de dizer que o Instituto é inviável, que o Instituto deva ser afastado do nosso ordenamento jurídico, mas ele pode ser mais bem aplicado, pode ser mais bem utilizado.
Eu sou, primeiro quero dizer que acho que a delação premiada, a colaboração premiada, ela desorganizou, de algum modo, o sistema que vigia no Brasil, que é um sistema que diz respeito à formação do nosso Estado, que é uma formação de um Estado corrupto, a formação de um Estado em que os interesses de políticos, governo e empresários estavam praticamente fundidos, a ponto de eu chegar muitas vezes a imaginar que a revogação da lei de licitação ela seria mais benéfica, porque houve um aperfeiçoamento tão grande do sistema de corrupção, que a gente observa, que é tão perfeita a utilização do sistema de licitação para a corrupção, que eu tenho a impressão que as empresas ficariam até perdidas se esse sistema fosse abolido, não fosse aquela questão do menor preço, aquela combinação que se faz antes e tudo isso. A colaboração premiada ela é importante porque em crimes na administração pública, via de regra, especialmente esse que nós estamos vendo, há consenso. Então, é difícil de apurar por uma série de razões. Primeiro porque normalmente há consenso, então não há parte descontente no negócio, todos estão mais ou menos atuando na mesma direção. Segundo, há uma estruturação societária ou muito próxima de empresas que se dedicam a atividades lícitas e, portanto, são crimes muito difíceis de investigar. E não é por outra razão, na minha visão, que o Ministério Público tem se valido tanto da delação, porque a delação ela é um facilitador incrível, né? Ela rompe um pacto de silêncio entre os vários integrantes dessa sociedade e permite que o Ministério Público alcance resultados muito mais objetivos e muito mais eficientes que se alcançaria pela tramitação normal de uma ação penal. Então eu vejo que o Estado brasileiro, que tem uma longa tradição de impunidade, que começou a ser quebrada, na minha visão, por uma circunstância. Nós tivemos as pessoas talentosas, num certo momento da vida pública brasileira, elas viraram as costas para a política. Ninguém vê na universidade hoje alguém dizer, olha, o meu sonho é ser político, eu estou fazendo de direito, quero ser político. Ninguém vê isso. Num certo momento, eu acho que essas pessoas talentosas, as pessoas idealistas, elas olharam para o Estado e disseram, não, eu vou fazer uma carreira jurídica, eu vou fazer um concurso, eu vou fazer uma carreira, não na política, mas nas atividades de Estado, nas atividades jurídicas. E isso, somado ao concurso público, somado a uma remuneração digna, criou uma Polícia Federal, um Ministério Público e um Judiciário independentes desse pacto de corrupção que formou o Estado brasileiro. Então você pega pessoas que não têm relação com o sistema, que não se sentem comprometidas com o sistema corrupto, que têm uma remuneração digna, que têm uma situação funcional estável, recebe um instrumento de colaboração premiada para investigar, isso acabou, na minha visão, implodindo um sistema que funcionava bem, mas funcionava baseado na impunidade. Eu concordo que o Ministério Público tem poderes, grandes poderes na questão da formação da colaboração premiada. Concordo também que há prêmios excessivos e às vezes eu comparo isso a um professor que vai corrigir as provas. Se a primeira prova é muito boa, é difícil na prova formar uma média, ou se a primeira prova é muito ruim, a tendência é que provas médias acabem recebendo notas boas. Eu entendo que o Ministério Público, ele, num primeiro momento, não guardou o que deveria guardar em termos de proporcionalidade, porque há muita vantagem concedida para quem deu pouca informação, e isso culminou no caso Joesley Batista, aí, um perdão judicial que é o extremo do extremo. Mas o que eu acredito é que, com o passar do tempo, com a utilização do sistema, nós vamos atingir um equilíbrio. E aí eu, mais uma vez, concordo com o professor Alexandre, isso é uma realidade, veio para ficar, o que vai precisar é se aperfeiçoar. Mas eu também vejo que o debate hoje, se coloca um reparo, a colaboração premiada é porque é a favor da corrupção. E o debate está muito polarizado e não é assim que deve ser. Acho que é possível aperfeiçoar o sistema. Acredito que o sistema vai ser aperfeiçoado, mas tenho como altamente benéfico para mudar um pouco a realidade das coisas no Brasil. Muito obrigado. Eu então passo a palavra ao Flávio,
que vai fechar aqui os nossos debates mais diretos em relação à delação premiada. E voltando, insistindo nesse ponto de, bom, é um bom instituto, é necessário, mas em que medida nós podemos aperfeiçoá-lo? Há muitos questionamentos, há questionamentos sobre as provas que são produzidas em razão dessa delação premiada, a necessidade do delator efetivamente apresentar provas, a análise dessas provas. Houve delações premiadas e depois as provas não foram aproveitadas. O próprio Ministério Público, em algumas oportunidades, sequer ofereceu denúncia porque considerou que as provas eram insubsistentes. Um outro ponto polêmico é a divulgação dessas delações premiadas, ainda antes das investigações, já com a homologação dessa delação premiada, e daí enlameando os nomes e causando um prejuízo reputacional enorme, e também situações que muitas vezes as pessoas sequer são denunciadas, as ações não vão para frente ou não são recebidas. Então, eu gostaria das ponderações do professor Flávio para fechar esse tópico da delação premiada. Bem, bom dia a todos. Quero agradecer, em nome do Joel, o convite que me foi feito, cumprimentar todos os colegas aqui do debate e, antes de qualquer coisa, parabenizar pela homenagem que é feita ao reitor Luiz Carlos. Confesso que nunca o conheci e tomei pé da situação como boa parte da população brasileira, chocada com o episódio que ocorreu aqui. É uma tragédia que pode nos ensinar muito. E é importante que a gente tenha uma memória sobre isso, que a gente não esqueça desse tipo de episódio, para que a gente possa ter uma noção muito clara dos riscos que a gente corre ao manejar ferramentas importantes, o discurso da moralidade, ao discurso do combate à corrupção, que é um discurso importantíssimo, mas que não pode tratorar e passar por cima das garantias das pessoas. Eu fiquei extremamente sensibilizado e rendo minhas homenagens também à memória dele, seus familiares e a todos os seus conterrâneos. De fato, o Afonso coloca aqui que o contraditório, muitas vezes, é muito bem exercido, porque se boa parte desses réus de colarinho branco tem bons advogados, não é? E com isso o contraditório seguramente vai ser muito bem exercido. Eu fico imaginando o que adiantam bons advogados se as decisões, se as manifestações que vêm dos órgãos de controle, seja judicial, Ministério Público, negligenciam absurdamente aquilo que foi colocado em debate. Quantas vezes a gente vê uma decisão judicial que se fundamenta em cima de conceitos fluidos, de uma perspectiva apenas de um lado, não é? Um corregedor, por exemplo, que tenha dito que uma provocação de uma autoridade no sentido de avocar uma competência seria um indicativo de que estava cerceando o exercício de uma atividade. Olha como é que é um discurso bem construído. Tem o ofício, tem uma fala contundente, não é? E pede-se isso, o Ministério Público pede-se aquilo, e o magistrado, nesse contexto, eventualmente toma uma decisão, a meu juízo, precipitada, sem o quê? Sem o básico elementar, que é o contraditório. Ninguém nega que, eventualmente, essa pessoa possa contratar um bom advogado. A questão é qual é a compreensão do devido processo, qual é a compreensão do contraditório por parte do magistrado, né? Ou seja, a verdade é que nem o rosto da gente. A gente vai morrer sem ver, né? Eu nunca vi meu rosto. Eu vejo o reflexo dele. As versões sobre os fatos, elas têm que ser apreendidas dos dois lados. E muitas vezes isso é negligenciado por um discurso retórico, né, de moralidade, de combate, etc. Quando eu vejo, por exemplo, a questão das delações, embora não seja exatamente a minha área, mas sempre me causou a impressão de que é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, né? Ocorre que a delação per si é fundamento para muitas das decisões de prisão preventiva e de muitas medidas coercitivas e de apropriação da imprensa e de um juízo condenatório prévio. Essa é a realidade. Muito embora o Alexandre tenha dito que não tenha muita correlação entre examinar se réu preso pode ou não ter delação com réu preso, eu acho que, em tese, isso tem
seguramente é justificado e correto. Mas como é que eu lido com uma realidade? Qual é a realidade? A realidade é esse déficit de racionalidade nas motivações das decisões. Essa é uma realidade. A outra realidade é que é um sistema carcerário que é quase uma masmorra moderna. A realidade é que as prisões preventivas duram. Essa é a realidade. Num contexto desse, o eventual projeto que fale não, o preso não. Será que neste contexto, até que haja um amadurecimento dos institutos, não pode ser uma ideia a estancar um pouco esse excesso? Ainda que em tese possa-se dizer que não tem, basta que as preventivas sejam concedidas do jeito que elas devem ser. Mas elas não são. Basta que o sistema carcerário não seja um lugar de tortura, mas é o que é. Então, às vezes, a resposta pode não ser em tese aquela que tecnicamente se sustentaria, mas que, de alguma forma, possa ser uma medida importante para conter esses abusos. E é verdade, desembargador, dá vontade, às vezes, de imaginar, é melhor revogar a lei de licitações, é melhor... Porque eles estão tão à frente, né? Estão tão perspicazes, mas a verdade é que o problema não está na lei, né? O direito existe porque há o abuso do direito. Então, o abuso é inerente ao direito. E a perspicácia daqueles que abusam sempre, possivelmente, vai estar à frente da gente, né? A questão é o juízo de aplicação da norma. Na medida em que a aplicação da norma vem sendo feita de uma forma equivocada, ela aí, muitas vezes, acaba, por exemplo, um rigor excessivo nas questões de mera irregularidade de uma lei de um processo licitatório, que muitas vezes é usada exatamente a favor de interesses escusos. Mas ele encontra, muitas vezes, amparo numa aplicação normativa que dá aso a isso. Então, eu acho que o nosso problema talvez seja menos legislativo e mais de motivação. O que se entende por motivação? Não sem razão, os códigos de processo civil vêm trabalhar muito isso. Agora, a lei de introdução, com um projeto que pretende alterá-la, trata muito disso. Ou seja, é preciso que a gente compreenda que o devido processo legal e a motivação das decisões judiciais talvez seja o melhor caminho para a gente compreender esse cenário que a gente está vivendo hoje. Bom, passamos ao segundo tópico do nosso debate, e eu vou abrir as discussões sobre esse segundo tópico com o Alexandre. Não está funcionando? Com o Alexandre. E esse segundo tópico tem uma correlação com as delações premiadas. Vamos falar das medidas penais, das penas cautelares aqui na esfera penal, destacando prisões preventivas, prisões provisórias, conduções coercitivas, buscas e apreensões, são coisas bastante corriqueiras. Me parece que o mote da Lava Jato, o modus operandi dessa operação Lava Jato, se centrou muito em prisão preventiva aliada com delação premiada. Essas duas coisas sempre pareceram meio conectadas. Prende preventivamente e daí o Ministério Público ele inicia uma negociação ampla, delação premiada. Essas duas coisas meio que vêm juntas. E daí um debate bastante caloroso sobre condições coercitivas, se isso é possível, se não é. Eu gostaria de ouvir as considerações iniciais do Alexandre sobre o assunto. Obrigado uma vez mais. E o Flávio tem razão no seguinte sentido. Quando a gente fala que a ideia da delação premiada não ser proibida para pessoas presas, é porque justamente pressupõe que existe um judiciário que leve a sério a prisão. É essa a ideia da Corte Suprema Americana que foi trazida para cá. Afinal de contas, você tem que fazer isso. No Brasil é uma fraude. A prisão, em boa parte das prisões que a gente vê por aí, os tribunais são cansados de conceder habeas corpus e muitos deles arranjam motivos para não conceder os habeas corpus por decisões que não têm fundamentação e que não duram em pé. O próprio desembargador Rodrigo tem vários acordos que as decisões são anuladas porque o juiz não fundamenta. Ele tem um modelo pronto que cita duas decisões, diz que no caso apresentam configurados elementos e prende. E o tribunal segura. Essa que é uma ideia, não estou falando do Tribunal de Santa Catarina, mas do judiciário brasileiro, que é uma lógica da ausência de fundamentação. Aliás, tem dificuldade de compreender porque o cara cita assim, fulano tal disse isso, fulano tal disse aquilo, logo... Diz logo aonde, cara palha? Quando é que está a fundamentação disso? Onde é que está a motivação? O cara não sabe fundamentar. Esse é um problema sério, porque ele não consegue costurar. Ele fala aquilo logo, como se fosse evidente. Isso não precisa de juiz para ser evidente. Basta citar as duas depoimentos ou qualquer coisa dessa ordem. Então é um déficit normativo. O novo Código de Processo Civil, Flávio tem razão, veio para fazer isso, dar
a ojeriza que a magistratura tem em relação ao 489 do Código de Processo Civil Novo, porque uma das questões é você não é rei da sua unidade, você não é rei do seu tribunal, da sua vaga. Você é um servidor público, você tem que dizer as razões pelas quais você toma as decisões. Dá trabalho, vai fazer outra coisa. Essa que é numa democracia, a gente precisa de juízes que digam as razões pelas quais eles decidem. E não pode ser qualquer razão, nenhuma razão eterna, porque é da minha livre convicção. Isso acabou. Não está nem no código mais livre convencimento, e os caras continuam usando o livre convencimento para essa finalidade. Então, levar a sério o processo penal pressupõe abandonar Pillow e construir uma lógica do processo com um procedimento contraditório em que você leve a sério. Quando uma juíza do São Paulo sai da sala de audiência porque não quer ouvir as alegações finais da defesa e se volta com a sentença pronta, o STJ confirma e o Supremo confirma, que exemplo você dá aos tribunais em relação ao contraditório? Que advogado é dispensado, que Ministério Público é dispensado, porque o juiz tem o seu convencimento a partir da prova. Isso era verdade em 1868, quando Oscar Pillow vai construir a teoria das exceções, porque, afinal de contas, naquela época nós não tínhamos profissionais de direitos habilitados, então as partes davam os fatos, o juiz dava o direito. Numa democracia, em 2017, dizer isso é altamente autoritário, de uma mentalidade autoritária que deixa marcas na violação antidemocrática. Nessa perspectiva, e aí para aproveitar o encaminhamento que fez, a prisão para emboscada, eu tenho um livro sobre teoria dos jogos aplicado ao processo penal. O que o Moro fez, ele escreveu sobre isso, é a aplicação do dilema do prisioneiro, dilema que foi construído na matemática na década de 50, que é você prende alguém e diminui a capacidade dele compreender e de se informar. Se nós fizermos parte de uma organização criminosa, e toda sexta-feira nós fomos aqui nos reunir, toda noite, às 8 da manhã, se amanhã alguém for conduzido, nós temos um acordo que será dito. Mas a ideia agora é desestabilizar, é colocar o silêncio, a impossibilidade de informação. E como você tem poupudas recompensas para aquele primeiro que chegar, se eu tiver com dor de cabeça agora, e o Adriano sabe, eu tenho falado isso nas palestras, estou com dor de cabeça, alguém tem uma Neusaldina aí e me oferece por R$100, você tem o que eu quero, eu dou R$100. Só que se o do lado oferecer por 10, eu compro dele por 10, e você me icou com alguma coisa que você poderia ganhar dinheiro. Então isso é o mercado. O Alvin Roth, que é um prêmio Nobel de Economia, vai entender essa lógica do mercado. Só não é para quem está alienado estudando as questões que não fazem mais sentido hoje. Isso é um mercado em que se compra, vende informações e você pode coagir. A condução coercitiva aqui não tem previsão legal, é uma fraude. O 260, numa interpretação autoritária, autorizaria o juiz trazer o acusado para a audiência. Mas o cara tem o direito ao silêncio, velho. Então, se ele não quiser ir na audiência, ele não vai. Ele não vai. Aí, para isso, o Código de 41 tinha trazer o cara para a presença do juiz. Isso em 41. Estamos em 2017, uma Constituição de 88, devido ao processo legal. O cara não é obrigado a ir em juízo. O cara pode ser julgado no júri sem estar presente. Mas o cara faz o quê? O cara manipula a regra e diz o seguinte: a condução coercitiva é o cartão amarelo, Joel. Estou te dando o cartão amarelo. Vou conduzir a tua mulher, vou conduzir a tua família, vou conduzir o teu advogado. Vem cá, colabora comigo. Se não colaborar, a próxima é prisão temporária. Porque a prisão temporária é uma fraude. A 7.890, a lei Sarney, 7.890, ela foi criada por quê? Porque antes de 88, tinha prisão para averiguação. A polícia pegava o cara e levava, vamos lá para averiguar. A Constituição disse, não, prisão é prisão em flagrante ou por ordem do juiz. O que se deu? A mentalidade autoritária permanece. Cria uma prisão temporária. Se você alinhar na comarca que vocês trabalham, em qualquer lugar, um promotor, um juiz, um delegado, eles prendem quem eles quiserem. São 5 dias. Até o advogado conseguir acesso, vai 1 dia, 2. Até conseguir fazer um habeas corpus, chegar no tribunal, o tribunal não dá liminar em habeas corpus, o cara ficou preso. E aí eu posso manipular. Flávio, vai querer ficar preso aqui comigo ou vou te mandar no presídio? Se colaborar, a coisa pode melhorar. O que dá é instrumentalização por gente que acha que está salvando o mundo. Isso é altamente antidemocrático. Você pode prender numa democracia? Pode, deve, dentro dos limites legais. Só que isso é manipulado com uma perspectiva instrumental. E quando é manipulado, o Flávio tem absoluta razão, não se pode homologar. O problema, Flávio, é que depois de homologado uma delação, o delator tem interesse, porque aí está garantido. Então, o problema é que o nosso sistema hoje fez que o próprio delator é refém da delação que ele fechou. Depois que ele assina, ele quer que cumpra. Então, ele não tem interesse. Tanto que o processo penal contra ele é performático, ele se defende sem se defender. Porque ele quer a condenação que já está garantida. Obrigado.
Desembargador Rodrigo, bom, a minha função como mediador é fazer algumas provocações, mas eu acho que nem precisa. Na verdade, a experiência que eu tenho me impede de fazer afirmações do seguinte sentido: as decisões de prisão preventiva no Brasil não são fundamentadas. Eu acho que essa é uma afirmação que é muito generalizante, e a experiência que eu tenho no direito é que há decisões que são bem fundamentadas e há decisões que são mal fundamentadas. Toda a nossa discussão ela acaba hoje movida, tá muito ligada à questão da Lava Jato, e portanto, quando a gente fala decisões são bem fundamentadas ou mal fundamentadas, vem à nossa mente questões relacionadas a esse processo que é o mais importante de todos. Eu vejo decisões mal fundamentadas, acho que há, mas acho também que há decisões bem fundamentadas. Não dá para generalizar. A prisão preventiva, ela, em muitos casos que eu tenho visto, ela tem sido corretamente aplicada. Nós vimos, por exemplo, e eu não vou dizer que todas são bem aplicadas, mas nós vimos que parte do esquema chamado mensalão continua operando no sistema petrolão. E, portanto, como uma das requisitos para a prisão preventiva é cessar a continuidade delitiva, nada mais correto do que, diante da circunstância de a primeira ação penal, de toda a ação estatal não render nenhuma diferença na conduta do acusado, que se opte, nesse caso, pela prisão preventiva. Então, eu não gosto de generalizar. Há casos em que é bem, há casos em que é mal. Vejo também e concordo com o que foi dito aqui, que a colaboração premiada em si ela não é prova suficiente nem para uma prisão preventiva. Mas, via de regra, essas colaborações premiadas elas têm vindo acompanhadas, até onde eu sei, é muito difícil a gente falar em processo que não se conhece, que não se lê, ao qual não se tem acesso, vêm acompanhadas de algumas comprovações de movimentação financeira e tudo mais, que já dariam esse suporte. Então, hoje, eu sou mais preocupado em fazer uma oposição a esses conceitos que são peremptórios. No Brasil, a justiça não cumpre seu papel, as decisões são isso ou são aquilo. Eu não acho que seja assim. Acho que há situações que são pontuais e que precisam ser sempre corrigidas. Vejo também, e aqui quero dizer, não sou a última pessoa a defender uma justiça de classe ou uma visão de nós contra eles, que o que acontece é que nós tínhamos um certo segmento da sociedade brasileira que não era atingida pelo sistema penal, não era atingida pela persecução penal. Eu vou dar só um exemplo. Agora se diz que o Estado brasileiro é autoritário e o Estado brasileiro é isso, e em boa parte mas continuam acontecendo coisas que são gravíssimas em relação a pessoas que não têm poder de voz e de grito, e que eu vou citar como exemplo as invasões domiciliares que acontecem todas as noites nos diversos morros da cidade. E contra isso ninguém grita, mas se essas invasões se dessem na Beira-Mar Norte ou em outro local apropriado, isso seria um escândalo. Então, eu vejo muitas vezes a apropriação de argumentos que colocam o Estado como absolutamente autoritário. Eu não vejo que haja essa situação sem controle ou descontrolada. As decisões que decretam medidas cautelares são proferidas por juízes, são sujeitas a recurso, e no Brasil são sujeitas a recurso ao Tribunal, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, o que, na minha visão, emprestam alguma legitimidade a essas decisões. Então, eu acho que nós estamos muito longe do fim do mundo, na minha concepção. Bom, queria passar a palavra. Eu gostaria de passar a palavra, então, agora ao Flávio. Né? E, de novo, retomar alguns aspectos sobre que foi falado por ele na primeira oportunidade, foi enfatizado novamente pelo Alexandre, sobre um déficit de fundamentação nessas decisões. O desembargador Rodrigo disse, olha, não dá também para generalizar, não dá para se dizer, se afirmar isso para tudo.
Mas, enfim, me parece uma questão importante, até porque esses pressupostos das medidas penais cautelares envolvem uma interpretação com uma boa dose de subjetividade, né? O perigo à ordem pública, o comprometimento de investigações, isso dá espaços a uma interpretação um tanto quanto subjetiva e que pode ser conduzida para um lado ou para um outro, né? A depender de como você olhe, como você enxergue essas medidas, se elas são de fato excepcionais ou se elas podem ser usadas e talvez até aspire à condição de regra, que, infelizmente, na minha percepção, se percebe isso em muitos casos. Queria ouvir tua opinião sobre o assunto. O desafio está em relação à motivação, em relação a esses termos, essas expressões usadas na norma, que é como é que se dá a aplicação de conceitos fluidos ou conceitos indeterminados, né? Assegurar a ordem, a aplicação da lei penal, são conceitos de uma fluidez que poderiam, num primeiro momento, dizer que estaria sendo autorizada aí um subjetivismo, uma discricionariedade do julgador. Aliás, isso no direito administrativo é muito presente. Tem obras, manuais, que dizem que a aplicação de conceitos fluidos levaria a uma discricionariedade do administrador público, daquele que vai fazer um julgamento no âmbito da administração pública. Não sem razão, por exemplo, no direito sancionador administrativo, em processo disciplinar, o judiciário diz, olha, eu não tenho nada, eu só tenho que ver a regularidade do procedimento. Agora, se tem decoro, se agiu... É uma discricionariedade do administrador público. Olha que loucura. Eu estou falando da imposição de uma sanção. Sanção disciplinar que muitas vezes é pior que a penal, viu? Porque a prisão muitas vezes não é o último remédio de uma sanção, né? Penal. Tem até, às vezes, sursi, transação penal, uma série de coisas que no âmbito disciplinar não há. E o sujeito me diz que a aplicação de uma sanção, de uma cassação de aposentadoria, de uma demissão, é um juízo discricionário. Que o judiciário teria um limite aí. Então, veja uma concepção maluca dessa. Maluca em que sentido? Se você pegar o artigo 37, parágrafo 6º, quando fala da responsabilidade civil extracontratual do Estado, fala que pode se voltar contra os servidores no caso de dolo ou culpa. Ora, se o juízo de culpabilidade em aspecto meramente patrimonial é exigido pela Constituição, o que dirá num âmbito sancionador administrativo? A afastar, portanto, o quê? Esse subjetivismo, essa discricionariedade. Eu estou usando aqui uma referência que eu tenho do direito administrativo, que é a minha área, mas aí quando eu vou para o penal, eu fico imaginando que as garantias e que os cuidados deveriam ser até maiores, em função de que, em tese, a reprimenda pode ser muito maior. Então é preciso entender que a dificuldade de aplicar um conceito fluido ao caso concreto não pode justificar uma discricionariedade ou um subjetivismo. Mas como é que faz, então? Essas são as particularidades do caso, é um juízo de aplicação normativa, em que se deve considerar todas as pretensões argumentativas no devido processo legal, é que vai fornecer ao final uma decisão adequada para aquele caso. E isso dá muito trabalho. Desembargador, é verdade, eu não vi nenhuma pesquisa quantitativa que possa dizer assim, tem muita decisão mal motivada ou não tem. Desembargador, embora eu não tenha visto isso, eu trabalhei no STJ, no Supremo, como assessor e hoje em dia milito lá direto. Se o senhor julgar no sistema de busca lá, habeas corpus e ver as últimas decisões, eu desafio o senhor que 90% não passa de uma página para negar uma liminar. Mas não vejo, mantém preso. Isso é uma coisa assim que eu não preciso, basta ver. É um negócio que você vê, joga lá na pesquisa. Infelizmente é isso que está acontecendo. Justifica-se isso pelo volume, né, pela quantidade de processos e pelo volume. Eu me lembro que quando fui assessor, na minha salinha lá, tinham 1000 processos. 1000 de estoque. E chegavam em torno de 300 por semana. Eu tinha uma equipe de uns 4 analistas que trabalhavam comigo. Em 1 ano e meio, o ministro passou a trabalhar com distribuição. Mas aí, durante um período, eu tive que trabalhar um pouco mais. Alguns assessores tiveram que deixar de estudar para concurso durante o período de trabalho. E uma série de coisas deveriam ser feitas num determinado momento para que efetivamente aquele trabalho fosse feito. Então, tem muitos problemas que são assim, bem de ordem bem prática.
mandado de segurança, não pode porque é via estreita. Quantas vezes está lá, não, é via estreita, não pode. Gente, prova pré-constituída está aí. Só que você vai ter que ler o processo todo. E valorar se tem fundamentação devida ou não, não é algo que, não, isso não é direito líquido e certo. A falta de motivação de uma determinada decisão é algo que você verifica examinando o processo pré-constituído ali colocado. Está motivado? Não está? Não, mas isso aí não pode, porque... Quer dizer, há muitas vezes uma jurisprudência defensiva, presunções, e que colocam em evidência essa falta de motivação. Infelizmente, essa é a realidade chocante que a gente vive, especialmente no regime sancionador brasileiro. Não tenho dúvida disso. Sobre esse tópico, então, tu encerras, né? Foi falado muita coisa, nós temos muitas ideias lançadas, enfim, acho que a provocação é suficiente. É verdade. E assim, acho que o grande barato da coisa é ver, eu estava vendo os outros debatedores falar aqui, eu concordo em número, gênero e grau com tudo que foi dito aqui. E quando eu digo, Flávio, da questão de advogados bem remunerados e a ampla defesa e o contraditório, não estou aqui demonizando ninguém. Mas o desembargador Rodrigo falou uma coisa essencial nesse debate. Você só pode tratar desses temas sem hipocrisia. E quando você tem dois tipos de justiça, uma justiça... um outro exemplo, né, que até infelizmente que tem a ver com toda essa tragédia que ocorreu aqui em Santa Catarina. É usual os presos ficarem nus, colocarem uma roupa laranja, ser numerados, o cidadão é chamado até pelo... Você me lembra até, Alexandre, me lembra o campo de concentração, o cara é chamado pelo número, não pelo nome. Então, esses absurdos, ninguém concorda. Não precisa ser garantista, e aqui eu faço uma provocação para o Alexandre, porque o garantismo do Ferraioli é outro, não é algo que se aplica no Brasil. Aqui o cidadão não pode ser punido. A ampla defesa e o contraditório significa eu não posso ser punido, ainda que tenha prova. Essa mesma falta de argumentos e essa subjetividade do direito, ela é usada tanto para um lado, para justificar prisões absurdas, que ninguém concorda, como é utilizada para deixar pessoas até então intocáveis. Tem um personagem clássico do Chico Anísio, que imitava um político famoso, que se sair do Brasil é preso pela Interpol, e dizia, não, mas eu não estou nem aqui. O cara está na tua presença e ele fala que não está na tua presença. E esse cara não pode ser condenado, porque ele é inocente, ele jura inocência, ainda que a prova do processo fale ao contrário. Ele é inocente, ainda que milhões estejam numa conta no exterior dele. Aquele dinheiro não é dele, embora esteja na conta dele. Então, quando a gente fala teoricamente, é evidente que é difícil você se posicionar, mas quando você analisa os casos concretos, acho que esse é o grande segredo das medidas cautelares como um todo, ou qualquer outra norma do direito, é você analisar com serenidade, buscando essa imparcialidade que não existe, mas a imparcialidade no sentido de buscar a efetivação da justiça. Somos servidores, que somos pagos para isso, sem paixão, mas sem também a sensibilidade de ver que, na regra, no nosso país, a regra é o sistema corrupto. Um sistema que, em regra, você tem que pagar para se eleger. Em regra, a representação delegativa no Brasil apresenta uma carta em que o político pode tudo. Ele pode tudo, ele pagou caro para uma eleição. Uma eleição que ele vai trabalhar 100 anos e não vai recuperar o dinheiro que ele gastou para se eleger. Então, algo está errado. E esse algo errado não passa efetivamente por um Estado policial, onde os direitos individuais sejam desrespeitados. Quem defende isso, com todo respeito, ou é um ignorante, ou efetivamente é um fascista, porque ninguém admite isso. Agora, como duas caras da mesma moeda, não se pode debater todas essas questões sem ver a cara e a coroa. Sem ver os excessos, os erros do Ministério Público, de juízes, que são pontuais. E aqui eu trago, professor Flávio, um estudo de uma grande estudiosa, que não é juíza, não é promotora, mas que fez um estudo de pós-doc, que é a professora Maria Tereza Sadek,
onde estudou profundamente o Poder Judiciário, o Ministério Público desse país. E, em resumo, ela fala algo que me parece bastante verdadeiro, a partir de seus dados objetivos e do seu estudo bastante técnico. O Ministério Público hoje, ele não paga, ele comete erros, ele comete excessos pontuais. E esses erros e excessos pontuais são utilizados não para combater os erros e os excessos pontuais, mas para combater os acertos, o que está se fazendo, a aplicação do direito, a tentativa da aplicação do direito a todos, o que até então era impossível nesse país. Então, nesse aspecto, eu não trago aqui um confronto, eu trago assim, são coisas compatíveis. O Estado Democrático de Direito, é compatível os direitos fundamentais preservados, é compatível a gente questionar absurdos, até no último ponto do nosso debate, juízes heróis, eu gostaria de falar até um contexto a partir do que aconteceu com o nosso querido Cal, mas nunca numa visão do bem contra o mal, nunca numa visão onde vivemos um Estado onde as regras elas estão sendo pervertidas. Esse mesmo discurso que serve para falar do fascismo é um discurso que alimenta o radicalismo. Porque quando você tem a impunidade, quando você tem um direito capenga, onde só alcança uns, e o Rodrigo foi muito feliz quando falou, olha, todo dia aqui vários direitos individuais básicos são violados, ninguém levanta um pio. Os presos nus, na minha opinião, de forma equivocada, humilhante, isso é padrão diário. O policial até faz, não faz. Penso eu que o policial, o agente prisional, quando faz esse tipo de medida, ele não faz para humilhar ninguém, ele segue o padrão, porque ele foi ensinado ali, é aquela maneira padrão. E nós temos que acordar para ter humildade, Ministério Público, Judiciário, operadores do direito. Está errado, vamos mudar. Mas não porque está atingindo A, B ou C. E essa é uma grande crítica que eu faço. As medidas cautelares, a delação premiada, não teve, Alexandre, o seu ponto crítico, motivador. Agora, com o Funaro, todos falam do efeito Marcos Valério, lá no Mensalão. E ali, muitos começaram, independente de prisão, cautelares longas, algumas sabemos absurdas, todos começaram, opa. E é evidente que nós temos uma cultura, para finalizar, nós temos uma cultura no Brasil que é a cultura da acusação. O Ministério Público, quando fala, eu fico louco com isso. O órgão acusador, eu não sou o órgão acusador, eu estou aqui para defender a sociedade como promotor de justiça, absolvendo, pedindo absolvição, como fiz num júri há pouco tempo. Para finalizar, Joel, o que eu quero dizer aqui é que efetivamente a gente precisa de humildade para pegar os discursos teóricos e resolver os problemas práticos. A corrupção está matando milhões de brasileiros nesse país que não têm dignidade e acesso à educação, saúde, lazer, segurança, enfim, os princípios básicos do motivo de viver, de respirar e de tentar fazer a diferença nesse país. Nós avançamos um pouco no tempo e eu gostaria de fazer uma última rodada condensando os dois últimos tópicos que nós tínhamos previstos. Então, vocês fiquem livres para tratar desses dois assuntos. O terceiro tópico diz respeito à discussão sobre a presunção de inocência e a condenação, o aprisionamento depois da condenação de segundo grau, que é um dos temas mais presentes na mídia, que tem sido discutido e rediscutido pelo Supremo Tribunal Federal. Há discussões calorosas sobre o assunto e, junto com ele, uma provocação, uma reflexão talvez um pouco mais ampla, não tão assim apegada ao direito, mas até uma questão comportamental, de postura. Sobretudo os advogados, têm sentido, e isso em conversas na diretoria do IDASC, conversas com colegas, tem sentido que todo esse clima de combate à corrupção
de vencer a impunidade que em relação às classes mais abastadas. Isso fez com que os juízes, o Poder Judiciário tivesse um papel de protagonista e os juízes que conduzem esses processos mais controvertidos tivessem também um papel de protagonismo perante a sociedade, perante a opinião pública. Isso aconteceu no Mensalão, com o ministro Joaquim Barbosa, isso acontece na Operação Lava Jato. Então se começa a falar, alguns autores lançam a expressão juízes heróis, né? Um juiz que é ovacionado pela opinião pública. E o juiz que absolve, parece, né? Isso, há essa visão, essa percepção, o juiz que absolve é um mau juiz. O juiz que condena é um bom juiz, o juiz que absolve é um mau juiz, e os advogados sentem, em alguma dose, não dá para generalizar, que hoje em dia muitos juízes estão preocupados com isso, estão preocupados com a opinião pública, né? Os juízes se sentem desconfortáveis quando absolvem e se sentem muito confortáveis quando condenam, né? A despeito da técnica processual, da imparcialidade, do justo, da aplicação do direito. Então, nós gostaríamos também de debater essa influência da opinião pública, da mídia, a pressão da mídia. Ontem o Cacai falou de uma mídia opressora. Enfim, o papel dessa mídia, a influência, a repercussão perante o Poder Judiciário. Eu começo com o desembargador Rodrigo. Primeiro, se algum dia tiver uma causa administrativa, eu procuraria o Dr. Flávio, que mostrou aqui logo todo o seu brilho. Mas eu queria dizer também, na verdade, eu confio, às vezes eu confio mais nas decisões de uma página, de 2 páginas, do que nas de 30 páginas. Porque, para mim, muitas vezes é fácil, em poucas palavras, definir uma situação bem clara. E muitas vezes, quando se recorre a uma argumentação muito extensa, é porque já não se tem bem certeza. Então, para manter uma prisão em sede liminar, eu acho que 2 páginas, na minha forma de ser, dá e sobra. Então, como o senhor mesmo disse que não tem pesquisa a respeito, eu acho que o número de páginas também não seria um critério seguro para dizer se as decisões no Brasil são ou não bem fundamentadas. Em relação à prisão em segunda instância, eu considero que é uma medida importante e correta, porque nós temos que considerar o seguinte: no Brasil, nós temos o ser humano, de modo geral, e no Brasil em especial, somos muito refratários a mudanças inclusive do que está errado, do que está nitidamente errado. Nós somos apegados inclusive ao que não funciona. E o sistema de justiça brasileiro, com os seus 4 graus de jurisdição, quer dizer, o cidadão ele é julgado em primeiro grau, julgado no tribunal, julgado no STJ, julgado no Supremo, sem que se iniciasse a execução da pena, ele era um sistema que propiciava em larga escala a impunidade. Nós temos até hoje, né, nitidamente, tanto o STJ quanto o Supremo não são tribunais nem preparados para julgar réus de foro privilegiado, e por isso há uma discrepância tão grande no andamento das ações contra réus que não têm foro privilegiado e os que têm, o que estimula mais ainda a sensação de impunidade. Mas o que nós tínhamos no Brasil é que a execução da pena não iniciava nunca. Eu tenho, aí nesse ponto eu concordo com a decisão do Supremo. O cidadão ele entra na justiça sem culpa formada, mas ele tem depois dele debate contraditório, ele tem contra si uma sentença de primeiro grau. Depois ele vai ao tribunal, onde ele discute toda a matéria fática e novamente ele tem uma sentença desfavorável. Aguardar a execução da pena para ele discutir questões de aplicação da lei ou questões constitucionais, na minha visão, vinha gerando uma impunidade assim evidente, essa sim demonstrada por números no voto do ministro Barroso. Então, nada mais justo que nós, sem sacrificarmos, porque o réu respondeu ao processo, ele pode ter respondido inclusive ao processo preso preventivamente, e essa prisão preventiva pode estar bem fundamentada, nada mais justo que a execução da pena comece após a decisão de segundo grau. Acho que isso é correto, faz bem ao sistema brasileiro e sou favorável a essa decisão. Em relação a juiz herói, eu acho que isso... primeiro, eu coloco como hoje o maior desafio para o juiz realmente decidir contra a corrente.
decidir contra a força da opinião pública. Acho que esse é o grande desafio e penso que as instituições, Tribunal de Justiça e outras instituições como escolas da magistratura, Academia Judicial, devem abordar muito esse tema e devem preparar o juiz para decidir contra a corrente. Isso é fundamental. E penso que haja juízes que se sintam constrangidos e acabem colaborando, porque nós temos, na verdade, no sistema brasileiro hoje, é mais ou menos padrão. São aquelas pessoas da operação sentadas ali, Receita Federal, Ministério Público, Polícia Federal, e normalmente precisa haver também uma prisão, né, naquele formato já das operações policiais no Brasil. E muitas vezes o juiz, para dizer, não, eu não vou prender, eu não vou dar a medida cautelar, ele pode se sentir efetivamente intimidado. Então, acho que nós temos que criar dentro das nossas instituições um espaço de força aos juízes para que não se intimidem por isso. Porque aí sim nós estaríamos diante de uma fragilização da democracia. Agora, o fato de o juiz Sérgio Moro ser herói, que já o nome, quando se fala em juiz herói, naturalmente se remete à figura dele, ele fala muito menos que a maioria dos ministros do Supremo, que hoje alguns deles estão mais para comentaristas políticos do que para efetivamente ministros de tribunais superiores. Agora, eu, nesse ponto, acho que isso faz parte ainda do nosso amadurecimento social. Nós ainda precisamos de heróis, nós ainda precisamos de figuras para simbolizar o que seria o combate à corrupção. Acho que com o passar do tempo isso vai também deixar de existir e as coisas vão se normalizar. Só para finalizar, agradecer o convite, agradecer a oportunidade do debate, aí, então, ao lado de colegas tão brilhantes, e parabenizar a todos aí pelas opiniões que manifestaram. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Então, agora eu passo a palavra ao Flávio, né, para tratar desses dois tópicos e fazendo uma provocação sobre a presunção de inocência. Eu queria provocar uma análise, e o doutor Rodrigo, depois, se quiser voltar ao assunto, também fique à vontade. O doutor Rodrigo disse da conveniência de que essa prisão ocorra logo após julgamento de segunda instância, dado o combate à impunidade, a postergações dessas prisões e muitas vezes manobras até para se conseguir uma prescrição. Eu gostaria também que fosse feita uma análise sobre o texto constitucional da presunção de inocência e se essa conveniência é compatível com esse texto. Rodrigo, Flávio, por favor. Esse é o ponto, quer dizer, o que é conveniente, porque realmente tem muita impunidade e tal, é um discurso que precisa ser atrelado à consideração do que a Constituição diz, do que o regime jurídico diz. Porque tem muita coisa que o regime jurídico diz e que eu acho que não seria conveniente, não seria oportuno. Eu acho que não deveria ser assim, deveria ser assado. Mas o que nos salva é exatamente a gente ter que partir, pelo menos, de um regime jurídico positivado, né? Então é preciso tentar entender melhor o significado que a Constituição deu à presunção de inocência e não se impressionar, talvez, com números que são colocados. Olha, o número de decisões que são revertidas pelo Supremo são mínimos. Então, não tem sentido, porque se os recursos, muitos deles não são conhecidos, sequer chegam ao Supremo, são admitidos, nós deixarmos esse período todo aí parado e o sujeito não cumprir, não sei, né, a execução. Senhores, aí vamos discutir então, né? Por que eles não são conhecidos, muitos deles? Quem milita em Tribunal Superior sabe da jurisprudência defensiva que existe, e aí eu acho que aí pesa muito a questão da contratação de advogados mesmo. Eu acho que é só aqueles que realmente têm condição de contratar lá em cima para fazer subir o seu recurso, para fazer muitas vezes, porque é um escândalo, quer dizer. E quando você tem, mas a gente tem os embargos declaratórios, eles vêm com uma máxima, né? O magistrado não é obrigado a falar tudo que é aduzido contra ele, que é aduzido, né, por uma das partes e tal. É um copiar e colar, quer dizer, é um negócio surreal. Eu não sei se esse discurso do que é conveniente ou não, dada a impunidade, seria suficiente para sobrepor aí o conteúdo normativo. Esse é o ponto que me gera um pouco de questionamento e de dúvida. E eu insisto aqui, eu acho que nós estamos, por exemplo, de acordo, desembargador, eu acho que 2 páginas é 100% a mais do que eu disse.
porque o que está acontecendo é uma página, 2 parágrafos. E aí você não consegue descrever os argumentos que as outras partes aduziram. Esse é o ponto. Porque eu preciso saber, eu jurisdicionado, que o sujeito leu o que eu falei, que ele levou em conta o meu argumento. Isso tem que ser descrito, minimamente. Minimamente tem que ser colocado. E aí eu não estou pretendendo uma coisa de 100 páginas, nem de 30, nem de 15, nem de 10. Mas é preciso que ele mostre que ele levou em consideração o que eu disse. Isso é um dever de motivação, de argumentação, de busca do melhor argumento. Então, esse é um ponto. A questão do juiz herói, eu falo o seguinte, hoje, se alguém me perguntar se você tem direito a escolher uma qualidade para um juiz, uma só, eu diria coragem. O que falta é coragem exatamente pelas ponderações que foram feitas aqui. Você ser contra-majoritário, né? E muitos dos ministros que são criticados por falar demais fora dos autos, alguns deles revelam ao menos isso, ainda que possa errar ou acertar, coragem. Coragem. Eu me esqueço uma vez em que, ministro, a gente conversando, esse negócio vai sair na capa da Veja, vai sair na capa do Folha de São Paulo. Ele assinou a decisão e falou, eu sou juiz. Estou pouco me lixando para isso. Quer dizer, isto é o que falta hoje. E claro, eu também concordo, essa exposição do juiz Moro é até pouca, né? Dada a dimensão, não acho que seja. A questão que se coloca é, às vezes, o imbricamento que há entre Ministério Público, juiz e delegado, e aquilo que foi colocado aqui. Se essa turma estiver alinhada, não tem salvação. Quando, na verdade, a ideia dos papéis era exatamente para que haja um mínimo de distanciamento ali, né? Para que se possa colocar. Eu me lembrei, quando falou do juiz herói também, de Dworkin, quando fala do juiz Hércules, que às vezes é mal compreendido. O juiz Hércules, de Dworkin, é o juiz que tem um compromisso com o devido processo, com o resgate das argumentações, da descrição fática, com a jurisprudência, né, com a encadeia, com o que foi dito antes e por que está mudando, por que está evoluindo. Esse juiz que nessa argumentação, com esse dever de motivação e fundamentação, ele tem que ser sobre-humano. Sobre-humano exatamente em função desse dever de motivação e de consideração de todas essas nuances que um caso complexo coloca. Porque um caso complexo, normalmente, vai exigir decisões difíceis, né? Difíceis. E que vão, uma vez apresentadas, exigir um dever de motivação enorme. Também acho que é lamentável que só agora, num episódio, que vem à tona o fato de que todos os presos estão lá nus, são considerados, né, as invasões nas favelas e tal. E aí, na hora que vem um cidadão da classe média, aí que todo mundo presta atenção. Ok, mas isso não diminui nada, não, hein? Ainda bem, então. Ainda bem, então. Isso porque eu não teria conhecimento do episódio de Santa Catarina se não fosse as mídias. Aí é uma questão da mídia, do papel da mídia, que divulga. Eu tive acesso. Se é um sujeito rico, pobre, não me interessa. Ok, isso, a gente não tem que gastar 3 segundos com isso. O que a gente tem que gastar é a partir disso. Se é porque o cara, só ficamos sabendo porque o cara é isso. Daí, ficamos sabendo. A questão é o que eu vou fazer a partir daí, não é? E, de fato, ninguém é contra o Ministério Público, né? Só que o poder que é dado ao Ministério Público, é o titular da ação, é um poder gigante. E aí, poder sem responsabilidade, sem responsabilização, é um negócio perigoso demais. Perigoso demais. Então, a gente tem que focar nos erros do MP mesmo, bater, porque isso é o preço que se paga por alguém vocacionado que assumiu uma função de tamanha importância e que não pode se valer de um discurso populista para justificar as suas ações. Este é o ponto. Todo mundo é contra a corrupção, não tem dúvida nenhuma. E para isso todo mundo merece palmas. A questão é aonde que está o buraco, aonde que está o abuso. E a gente tem que olhar isso com lupa. E isso não é um ataque, evidentemente, ao Ministério Público. Pelo contrário. Eu passo a palavra ao Afonso, e eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Quando nós criamos esse tópico, utilizamos essa expressão que é um pouco, não é usual, juiz-herói, nós não queríamos fazer referência diretamente ao magistrado Sérgio Moro, não era uma crítica em relação a ele. A nossa preocupação
era que, em face dessa atuação desses magistrados destacados, que isso se disseminou ao Poder Judiciário. Que agora os magistrados tinham essa aspiração, passaram a ter essa... Olha, eu estou muito preocupado com a opinião pública, eu quero também ser considerado um, entre aspas, herói, eu quero ser um sujeito que, se eu absolver o réu, num caso rumoroso, talvez eu vá num restaurante e tome uma vaia, eu não quero isso. Eu quero chegar no restaurante e se aplaudir de pé, como tem acontecido em alguns casos. Ou seja, essa preocupação do magistrado com a opinião pública que o afasta dos elementos dos autos, mas de uma forma mais generalizada, não específica em relação ao Sérgio Moro. Não era esse o sentido da provocação. Eu passo a palavra, então, ao Afonso, e aproveitando que o Afonso é do Ministério Público, uma coisa também que nos chama muito a atenção é o que se tem falado de espetacularização dessas operações, né? A operação ela é startada, você tem as prisões preventivas, prisões provisórias, buscas de apreensão, condições coercitivas, e logo é dada uma entrevista, logo todos os dados são apresentados a toda a imprensa, os nomes são lançados, não há nenhum tipo de recato, já de pronto, num nível de investigação, sem que sequer o sujeito tenha sido denunciado, muitas vezes nem denunciado né? Ou sequer a denúncia tenha sido recebida, o sujeito já é exposto de uma forma maciça na mídia, a opinião pública consome isso e faz um juízo de valor quase que definitivo, porque considera, olha, se um delegado está dizendo, se um promotor está dizendo que o sujeito cometeu um crime, então por que cometeu um crime? Porque senão um juiz, um delegado não faria isso, ou sobretudo um delegado, um promotor não faria tais afirmações. O impacto que essa espetacularização, antes sequer de formado um processo, antes sequer de uma acusação penal, causa nas pessoas que são acusadas e uma correlação com os direitos fundamentais. Afonso, à vontade. Agradecendo mais uma vez o convite, né, cumprimentando a todos aqui, os colegas aqui, aprendi muito hoje. E eu acho que, Joel, na verdade, quando tu toca nesse assunto, eu estou no Tribunal do Júri aqui na capital, eu já fiz 2 júris desde que retornei, tenho agora quinta-feira meu próximo júri. E eu sempre faço uma provocação aos advogados, ontem eu estava comentando com o Rodrigo lá e com o Dr. Rui, que deve estar por aí também. No júri eu digo o seguinte, olha, o promotor tem uma grande vantagem sobre o advogado. Promotor de justiça é a seleção brasileira, e o advogado é a seleção da Argentina. O advogado já começa a ficar doido comigo lá do outro lado, né? O promotor, para ganhar o júri, ou que a sua tese seja acatada, ele tem que jogar futebol, o arte. Tocar, se cair na catimba, se entrar no carrinho, vai perder o jogo. Daí a Argentina ganha o jogo. Eu faço essa provocação para dizer que o Ministério Público tem uma grande vantagem no Tribunal do Júri. Uma grande vantagem. Falo isso para os jurados. Olha, o promotor ele pode pedir absolvição, ele pode pedir a condenação parcial e pode pedir a condenação. Ele vai estudar o processo, é o mínimo que ele tem que fazer, e vai aqui pedir o que ele acha correto. E o advogado? Não, o advogado, se ele pedir a condenação integral do réu, o júri é nulo por cerceamento de ampla defesa e outros princípios constitucionais. Pô, então, eu falo para os jurados, então eu vou atrás do promotor? Lógico. Evidente que não. Sempre digo, tapem um ouvido para escutar o Ministério Público e deixem um outro ouvido para a defesa. Porque o promotor erra, o promotor comete erros. E quando a gente fala, Joel, de uma lava-jato, eu não conheço o juiz Sérgio Moro, não concordo com alguns posicionamentos dele. Agora, 90% das decisões do cara foram confirmadas nos tribunais superiores. 90%! Isso é algo. E quando você lida, e aqui não se trata de, torna a repetir, de abandonar os princípios fundamentais, o direito à ampla defesa, nada disso. Mas quando você lida com crime organizado, meus amigos, quando você processa um político corrupto, quando você processa um empresário influente com muita grana, não existe só o processo. Não existe só o visível. Existem os bastidores.
Esse Sérgio Moro deve ser um santo, eu acho, eu presumo no sentido figurativo da palavra. Porque a vida desse cara foi devassada por tudo e por todos. Se ele tivesse 7 amantes, nós saberíamos os 7 nomes das amantes dele. A vida pessoal é jogada. O jogo sujo de bastidores é incrível. A pressão, processo na corregedoria. E eu estou falando para vocês que a gente não pode ser ingênuo. Isso não justifica qualquer arbítrio. E aonde o Ministério Público vai errar, ele tem que pagar pelos seus erros. A gente está amadurecendo. Isso tem a ver com a imprensa. Isso tem a ver com a tragédia com o Cal. Eu nunca esqueço, o Cal... o Alexandre botou uma maior pilha para eu fazer mestrado. Eu vou fazer mestrado para federal. Daí o Cal disse para mim: Afonso, faz o seguinte, lê os livros que são pedidos, lê todos eles, lê 2, 3 vezes, faz um grande resumo desses livros, um resumão, faz o mais completo possível. Tu pega esse resumo, vai transformar no segundo resumo, e depois tu vais fazer uma redação, 10, 20 linhas, 10, introdução, conclusão, desenvolvimento. E eu fiz isso, e passei na seleção. Nós tínhamos um grupo de 5 pessoas, eu não sei se o Aderson Flores está aí, nosso procurador daqui, que é meu amigo pessoal de infância, o Aderson, o Cal, o Rodrigo de Linhares, que o Rodrigo é muito amigo, inclusive vizinho do Paulo Locatelli, que acaba de entrar aqui. Nós fazíamos uma janta lá na casa do Rodrigo, e lá eu tive essa intimidade com o Cal. E o que eu posso falar do Cal, e finalizo falando disso? O Cal não só era um cara correto, gente finíssima, como era de uma simplicidade, sabe? Sempre querendo ajudar o cara. E eu, até não pelo testemunho do Cal, porque eu não falei com ele depois dessa tragédia, antes, né, nessa prisão dele, eu não estava aqui, inclusive em Florianópolis. Mas eu tenho um parente muito próximo meu, que é amigo de uma dessas pessoas que também que sofreu o mesmo constrangimento, na mesma operação foi presa, etc. e tal. E o testemunho dele era esse. Era ele de pé, ele ficando nu, na frente de outros presos, ele sendo numerado aqui no braço. Isso me lembrou um campo de concentração. E ele sendo tocado nas partes íntimas, ele sendo chamado pelo número para fazer um determinado procedimento que é padrão. E aí o Flávio está certo, que esse episódio sirva para a gente está fazendo certo? Isso é necessário? E o conselheiro Salomão ontem falou uma coisa fundamental, nesse caso pontual do Cal. Era preciso ele ter sido preso? Essa resposta a sociedade precisa. O que aconteceu? Porque não se pode também, ao mesmo tempo que não aprender com essa tragédia, não se pode também fazer um pré-julgamento dessas autoridades que atuaram lá, os delegados, o membro do Ministério Público, a juíza. Dos dois lados. Mas houve erros. Vamos cobrar esses erros. Que paguem pelos seus erros. Eu sempre pego... Eu queria finalizar com esse episódio porque... Eu penso que quando você fala na prisão em segunda instância, quando quer uma matéria totalmente discutível, nós estamos falando de 2 princípios básicos constitucionais. O trânsito em julgado e a presunção de inocência. Por quê? Nos Estados Unidos, no Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Argentina, até os nossos irmãos, porque não se discute ou não se reclama a questão do cumprimento provisório da pena a partir do segundo julgamento. Não estou dizendo que é certo ou errado. Do jeito que estava errado. Aonde o princípio da presunção de inocência no Brasil, o garantismo do Brasil, que Ferraioli deve estar doido lá na Itália, o garantismo no Brasil, que não é garantismo. Ontem o Pedro dizia: mas Afonso, tu não é garantista? Eu sou garantista. Eu sou totalmente garantista. Mas não o garantismo brasileiro que representa defender a impunidade. O cidadão não pode ser condenado porque ele é inocente. E ele tem direito de recorrer até o seu falecimento. Ou até uma prescrição. Que a gente aprenda com esse episódio. Que a gente tenha humildade de aperfeiçoar.
o Ministério Público, o Judiciário, os advogados, todos nós somos reflexos da nossa própria sociedade. As pessoas esquecem que vivemos em sociedade, essa pressão da opinião pública é importante. Você não pode ignorar a opinião pública. Agora, você não pode ser escravo da opinião pública. A opinião pública pode estar errada. Nunca desconsidere a opinião pública. Inclusive, para você fundamentar algo contrário à opinião pública. Para você reverter isso na opinião pública. Essa coragem é que a gente precisa, Flávio. Não do juiz, que na minha opinião, dos ministros, que passam a agir política e partidariamente, vão a encontros fora de agenda com o presidente da República para discutir se vai nomear a procuradora tal, se vai para o procurador tal, se vai decidir quem é que vai, se o primo vai ser nomeado para tal cargo e outras coisas mais. A magistratura, ela é muito maior do que isso. A magistratura representa o último sentimento do cidadão injustiçado. Aquele que não tem direito à sua liberdade, aquele que não tem direito, às vezes, a um prato de comida. E o judiciário é a última palavra. E quando você pega um bando de criminosos no Supremo, no Senado Federal, chantageando o Supremo, dizendo, se essa decisão sair, nós não vamos cumprir, algo está errado nesse Estado Democrático de Direito. Isso não é Estado Democrático de Direito. Preservar, sim, todos os direitos fundamentais, mas jamais sem esquecer que uma vida em sociedade, ela só é possível quando a gente tem a humildade, não só de reconhecer os nossos erros, mas a oportunidade de mudanças que melhorem a vida de todos nós. E eu não tenho a menor dúvida, longe de qualquer praga do conceito da luta da corrupção, que parece que o grande problema do país hoje é a Lava Jato. Tudo que está dando errado no país é a Lava Jato. Tudo que está dando errado no país é culpa do Ministério Público, é culpa de juízes heróis. O amadurecimento social, da opinião pública, da imprensa, a imprensa erra muito. Teve uma nota da imprensa a respeito do episódio da prisão do Cal, e vou finalizar. Tem um episódio, como diz o outro, o cara se empolga, cara. Como diz o conselheiro Salomão, eu não fui radialista, mas também gosto do microfone. E, para finalizar, tinha uma nota de jornal, e aqui a imprensa ela tem que amadurecer como opinião pública. Nossa imprensa erra muito. Tinha uma nota lá, reitor é preso, desvio de milhões. Quem lê aquela nota não tem a menor dúvida que o Cal foi preso porque desviou milhões, quando não era nada daquilo. E isso fica, as pessoas não leem a matéria toda do jornal. A condenação pública está feita. Então, tem muita coisa errada. A mídia hoje no Brasil, eu não estou aqui, Estados Unidos é o exemplo de tudo, não. Mas nos Estados Unidos, a mídia, a imprensa tem uma coisa muito legal. Determinados veículos de comunicação são republicanos. Determinados veículos de comunicação são democratas. E ponto. Tu sabe que existe uma tendência parcial daqueles veículos de comunicação e daqueles outros. No Brasil, nós também temos isso. Só que aqui, sem generalizar, já generalizando, o que fala não é essa questão ideológica ou essa questão partidária. É uma coisa chamada dinheiro. Dinheiro que a quase todos compra e a quase todo mundo pode corromper. Obrigado. Bom, então agora finalizando, eu passo a palavra ao Alexandre, que provavelmente deve estar até agoniado aqui para falar, algumas provocações sobre concepção de garantismo, e o Alexandre é um grande especialista no assunto, quero ouvi-lo sobre isso. Se existe um garantismo à brasileira desvirtuado, se isso existe mesmo ou não, eu queria ouvir isso. Isso é um congresso acadêmico, é um tópico importantíssimo. E uma outra provocação que eu faço, o Afonso fez referência que grande parte, talvez, eu não sei bem se é esse o número, mas o Afonso citou 90% das decisões do Moro são confirmadas ou às vezes até majoradas pelas instâncias recursais. E eu queria que o Alexandre fizesse também, se possível, né, nesse tempo muito curto, uma breve análise sobre o comportamento do Supremo, sobre o comportamento, né, das instâncias recursais. Há muita gente que fala que faltou, no início da Operação Lava Jato, certo, que o Supremo estabeleceu
estabelecesse algumas balizas mais claras, houve uma relativização da jurisprudência do Supremo sobre alguns aspectos, se faltou isso ou não, qual a concepção dele, o entendimento dele sobre essa jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal, e a gente conecta também com a discussão sobre a presunção de inocência, sobre a prisão depois da condenação em segunda instância, que é um dos nossos tópicos. Alexandre, contigo. Muito obrigado uma vez mais ao Congresso, parabenizar e a homenagem que é feita ao CAL. Dizer a vocês que, muito rapidamente, aqui talvez a grande parte tem interesse nas questões municipais e estaduais. Então tem que fazer uma distinção entre o que se investiga hoje de corrupção no plano internacional e no plano nacional. Há um livro que eu recomendo muito, não está publicado em português, mas é do Garrett, que chama-se Too Big to Jail. O que esse livro vai mostrar para nós? Que as grandes corporações americanas são muito grandes para serem colocadas na prisão. Ela não faz sentido punir a pessoa jurídica. Aliás, é uma mediocridade que o Brasil colocou no direito ambiental, que é um direito penal simbólico, muito mais para fingir que se usa direito penal no ambiental do que alguma coisa séria. Porque não se põe uma prisão, uma pessoa jurídica atrás das grades. O que você poderia fazer são sanções administrativas muito mais eficazes. De qualquer sorte, esse livro do professor americano vai nos colocar que as grandes questões da Lava Jato, talvez elas sejam turvadas para boa parte de vocês. O que está se discutindo a sério na Lava Jato não é no Supremo, é na Corte de Arbitragem de Washington. Só que eles não contam isso na imprensa. O que eles contam para vocês é aquilo que está na superfície. Então é muito difícil dialogar com uma imprensa que constrói uma realidade que não existe. Quando se fala hoje de que a corrupção mata, eu concordo com vocês, a corrupção mata. E eu pergunto, quem que está preso na Lava Jato? Pergunto para vocês. O Marcelo Odebrecht foi condenado a 20 e poucos anos, depois 30 e poucos, e agora fez uma delação. Ele está onde? Vai ficar quanto tempo preso? Se pagou, está livre. É num país em que você relegitima a seleção penal. Em que vocês, se tiverem sorte na gestão da administração, guardem dinheiro para fazer uma delação com uma multa poupuda. Aliás, essa é a nova regra do Conselho Nacional do Ministério Público. Vale a pena ver a resolução 181, no que se refere ao acordo de não processamento, um acordo que viola, em princípio, as regras presentes no Código de Processo Penal, mas que você hoje está em vigor e que você pode bater na promotoria de qualquer promotor desse país pedindo um acordo de não processamento, do artigo 12. É uma novidade. Então nós temos uma outra estrutura a pensar, uma estrutura que não aparece no nosso dia a dia. E é muito ingênuo, tem gente que não pode admitir, tem gente que não compreende. Essa é a nossa dificuldade, que é o que se passa de fato. Há uma lógica que transcende essa perspectiva de pegar, de punir. Aliás, a gente não tem mais nem paciência. Sexta-feira era uma coisa que a população esperava. Quem que será preso sexta-feira? Tem gente que não dormia em casa, ia dormir fora, porque sexta-feira era o dia perigoso, que era o dia da operação da Polícia Federal. Era toda sexta, tinha um padrão, tinha venda de publicidade para aquele horário. Então, alguma coisa interessante a vocês pensarem. A segunda, que é muito rapidamente. Eu não sou garantista, é muito vergonhoso, até as pessoas dizem que eu sou garantista. Eu escrevi uma tese de doutorado que eu mostrei que o Ferraioli não faz sentido, ele é um analista, um filósofo analítico, do qual eu não compartilho. Mas o problema no Brasil é que talvez muitos poucos tenham lido Ferraioli. Então é difícil dialogar com gente que não leu Ferraioli. Eu respeito o Afonso, por quê? Porque ele foi estudar. Então a gente diverge sobre coisas, mas a gente leu Ferraioli. O problema é tu ver a gente falar de Ferraioli que não leu um ovo. Aliás, as pessoas não leram nada. Eles não sabem quem foi, não conseguem nem pensar de onde é que vem o tiro. Aliás, eles são contraditórios. Guardar coerência e completude, como fez referência o Flávio, numa leitura de Dworkin, passa por isso. Quando você fala lógica, é construir de baixo para cima. Nessa perspectiva, o que o Supremo Tribunal Federal fez foi adotar a noção da Corte Suprema Americana. A Corte Suprema Americana tem como missão democrática o estabelecimento das medidas estruturantes do país. Como a normatividade se constrói por duas fontes, uma fonte constitucional e uma fonte normativa, a Corte Suprema Americana dá as medidas estruturantes. Com a ida do Barroso para o Supremo, ele começou a utilizar essa lógica, tanto que no HC, que tranca a ação penal da mulher que fez aborto até os 3 meses, ele usou o quê? Rosses versus Wade, o caso da Corte Suprema de 73. Então, o que nós temos feito é a lógica dele, com o Fachin e outros ministros, da estruturação das medidas estruturantes, seguindo a tradição da Corte Suprema Americana. É de outra coisa que se fala, não se importa mais o que a lei diz, importa o que os 11 vão dizer, ou eventualmente uma maioria de 6-5.
Se você pegar o voto do HC 126/292 dos ministros, você vai verificar alguns votos muito interessantes, porque essa é a lógica. Vale a pena, como diz o ministro Celso Mello, se concedesse um habeas corpus, teria um inocente punido. Em São Paulo são 27%. Tem estudos mostrando que as decisões não são fundamentadas na pós-graduação. Então, decisões mostrando que os tribunais têm jurisprudência defensiva, mostrando que a súmula 690 é uma fraude, que a jurisprudência defensiva... O que se tem? Se tem um poder judiciário e se tem soluções para isso. O antigo ministro da Corte Suprema, que aposentou, o ministro Aires Brito, fez uma proposta do quê? De fazer um modelo que tinha primeiro grau, segundo grau, condenou, transitou em julgado, cumpre. As ações impugnativas, ou seja, você cria igual Portugal. Em Portugal, se você quer fazer um recurso para a Corte Suprema, é uma ação, não é um recurso. Resolve, mas cria na lei, não faz jeitinho. O que o HC 122/292 fez foi uma fraude, ele revogou a Constituição por decisão normativa. Se é bom ou não é bom, essa não é a discussão, porque se virar isso, vira Assembleia. O que eu tenho é um respeito pela normatividade. É claro que você pode me dizer que até a decisão do habeas corpus do ministro Hélio Graus era assim. No mundo democrático, o que nós precisamos respeitar é que a 8.038 tinha uma mentalidade autoritária. Ou alguém aqui tem dúvida que nós vivemos uma mentalidade autoritária porque foi criado pelo CPP? Basta ler a exposição de motivos. Que lógica, que dificuldade tem ler a exposição de motivos que pensa que a liberdade deve ser constrangida, que não tem direito ao advogado? Tem que perceber de onde é que vem o tiro, é importante estudar, porque senão o cara não compreende ou não pode reconhecer. Dessa lógica que a gente tem que perceber. É importante prender? Eu estou de acordo com a lógica do 126/292, faça uma reforma constitucional. Do jeito que é feito, nós revogamos tudo pelo Supremo, e o Supremo não tem, ou não deveria ter, o poder. Só que tem a questão, e eu não vou falar dos juízes heróis, porque eu escrevi um artigo defendendo o Moro. Tem um artigo meu que está publicado por aí, que assim, para entender a lógica do juiz Moro, ele é coerente. Eu jamais fiz. Eu faço crítica às decisões pontuais dele, porque eu não concordo. Aliás, tenho uma longa tradição de diálogo com ele. Com os pressupostos dele. Mas para entender, eu tenho que ir nos pressupostos. O Pertile está aí e sabe disso. Eu não posso ficar no varejo da pontinha, da superfície. Eu tenho que estudar. E essas talvez seja a maior dificuldade. Entender Ferraioli por esse caminho. A última questão que me parece importante e com ela eu termino a minha ponderação, é dizer para vocês que um congresso de direito administrativo, antigamente estudava direito administrativo. Hoje, muitas vezes se chama para conhecer direito penal. E eu diria hoje mais uma coisa. Quem estudar a delação premiada, que é o que eu tenho estudado, vai sair um livrinho meu, tem um livro que eu escrevi um capítulo sobre isso, não tem que estudar direito penal, tem que estudar direito civil. Hoje a delação premiada se regulamenta pelo Código Civil, partes, objeto lícito e cláusulas. Cláusulas previstas em lei ou criadas. Segundo, por que o delatado não pode impugnar? Porque isso é um contrato civil, querido. É um contrato personalíssimo. O terceiro não tem legitimidade para impugnar. Mas se o sujeito estava preso? Isso é uma modalidade de... o contrato de delação não é nulo, ele é anulável. Para ter anulabilidade, tem que ter legitimidade. Para ter legitimidade, tem que ser o próprio delator. Só como que ele já está com o prêmio garantido, ele não tem interesse. Entender venire e contra factum próprio, entender a lógica do direito civil, é fundamental para compreender a delação premiada. Se você não entende delação premiada, não tem isso. E aí a minha dica para vocês. Hoje em dia eu posso ir num gabinete de um prefeito. Eu venho aqui no Tribunal de Contas, vou visitar o Drico ali. O Drico diz, Drico, faça o registro, meu primo que está aqui, faça o registro do que entrei para falar com ele, construa realidades. Eu vim falar com ele, saiu uma decisão favorável a meu juízo, eu vou lá dizer que comprei. As minhas delações podem ser fantasiosas, mas elas são altamente suculentas. O que eu posso construir é realidades, e isso com Deus dedos de narratividade eu consigo fazer. O perigo disso é essa questão. Eu tenho 3 filhos. O meu filho maior, o Felipe, que agora está estudando direito, tem 9 anos, mas vive estudando essas coisas, que a mãe é madrasta, a mãe é juíza. Eu casei com uma juíza, depois me divorciei e casei com outra, porque eu gosto de ser mandado mesmo, né? O negócio é ser mandado. Então eu casei com outra, e aí todo mundo é do jurídico. O Felipe assim, papai, então vem cá dizer uma coisa. Se eu entrego o meu irmão, o Arthur, que ele fez uma traquinagem, isso é delação? Eu disse, não. Isso é notícia-crime, isso é delátio crime. Você está comunicando à autoridade que ele praticou um crime.
Tá bom, então eu não posso trocar por benefício. Não, tu tem que fingir que estava com ele. Se tu fingires que tu estava com ele, tu pode delatar. Ah, é? Eu disse, Então, o que nós temos visto hoje... essa é a lógica. Para tu conseguir os benefícios, tens que fingir que estava junto. O que vocês vão reparar com a lógica do whistleblower e outras coisas que estão vindo por aí, é uma sociedade da delação. Em uma sociedade da delação, que quem tiver gravações em relação ao outro, se livra. Você tem o habeas corpus. Então, o que nós vamos construir é uma sociedade de desconfiança. E é isso que nós queremos ou não. Aqui não se trata de colocar que a delegado, o delegado, o juiz ou a juíza teria má fé. O que nós temos que colocar é uma retomada, por assim dizer. O melhor dia para fazer efetivar direitos fundamentais foi ontem. Quem sabe a gente possa ter hoje, como a nossa retomada. Essa é uma discussão que tomo para todo mundo. Eu tenho maior respeito pela magistratura e, por isso, essa minha crítica em relação a ela é para que a gente possa perceber. Porque eu duvido que os juízes gostem que no CNJ se haja da mesma maneira com que eles fazem, porque aqui eles usam prova do inquérito, eles usam declarações do inquérito. Vê se no CNJ eles aceitariam que uma investigação preliminar pudesse valer contra eles. Não pode. E por que não pode? Porque isso é democracia para todo mundo, cara. Para vocês, para mim. E tem gente que fez o concurso errado. Essa que é também uma questão importante a sublinhar. Por fim, pessoal, vale a pena estudar essas questões e eu digo para vocês, todos nós, a seguir esse modelo, faremos delação premiada todo dia. Então, eu adoro sexta-feira à noite, que eu vou printando as coisas no Facebook, no Instagram, porque quem sabe no futuro isso possa valer alguma coisa numa delação premiada. Eu estou brincando com vocês, de qualquer sorte, o que se tem demonstrado hoje é que essa sociedade cria uma desconfiança muito grande. Nós não confiamos em mais ninguém. A ideia de recompor os alicerces é justamente por aquilo que eu falei no início. Eu não posso depender de pessoas, eu não posso depender de heróis. Eu preciso que, na verdade, eu dependa de instituições. Instituições que estão para além dos sujeitos, instituições que estão para além da democracia. E essa foi a ideia originária do Ferraioli. O Ferraioli não tem nada de defender bandidos, isso é mediocridade em relação ao que se fala. O Ferraioli é um sujeito, um teórico de direito, que foi o juiz italiano até 73, trabalhou no movimento para a justiça e para a democracia, juiz para a democracia. Então a ideia é, de fato, é lembrar o seguinte, que todo herói tem uma criptonita também. Bom, então encerro essa mesa de debate e pelo adiantado da hora, já aviso, nós vamos iniciar a próxima mesa imediatamente.